Boa noite a todos. Vamos hoje para mais um dia, nosso calendário de lives neste mês de Setembro Amarelo. Ou seja, vocês já sabem então qual é a pauta, já sabem então qual é o assunto, né? Nós vamos falar do Setembro Amarelo, que é um mês, né, que traz ênfase a esse fator, a essa pauta, que é o suicídio. Uma pauta de extrema importância, né, que, como nós já sabemos, que eu trouxe na pauta anterior, anteontem, no nosso calendário, o que é de fato o suicídio, como ele acontece, qual é o nível de gravidade desse fator, né? A gente já tem as informações da live anterior que eu trouxe para vocês que durante o ano, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, que é a OMS, nós temos ali as estatísticas que morrem, né, no mundo, mais de 800 mil pessoas no ano, certo? Então, não é um assunto de baixa relevância, muito pelo contrário, e infelizmente a gente olha as redes sociais de vez ser algo que venha para trazer um esclarecimento, venha para trazer uma conscientização do quanto a saúde mental é importante. Vocês podem ver aí que não tem influencer, não tem algumas figuras públicas, enfim, famosas, falando sobre um assunto de tão grande relevância, né? É uma pena, né? Porque o suicídio não é um assunto, não é uma pauta para ser tratada somente no mês de setembro, mas vocês vão entender também durante esse nosso calendário de lives ao vivo aqui o porquê que em setembro trata-se esse assunto com ênfase nessa pauta e o porquê que é em setembro e por que é Setembro Amarelo, enfim. Tem ali o calendário, vou fazer o repost no Insta para vocês poderem entender quais são os dias das lives. Então teve agora na segunda-feira, essa semana, no caso hoje, né, teve na segunda e hoje novamente, na semana que vem também. Então, ou seja, mês de setembro inteiro teremos lives sobre assuntos diferentes dentro do tema suicídio, toda segunda e toda quarta, ok? Então vamos para o tema de hoje, tá? Vamos lá, gente, o tema de hoje eu coloquei aqui, não sei se está na descrição do grupo aqui para vocês. Eu até queria ter deixado fixado, mas deixa eu ver se eu consigo deixar fixado aqui. Acho que não. Porque eu sou um pouquinho difícil pra tecnologia, né, gente? Assim, tô sendo bem sincera, eu tô já expondo aqui uma vulnerabilidade minha, algo que eu não tenho tanta aptidão. Mas a gente vai trabalhando dentro do possível. Bom, mas eu deixei aqui o tema bonitinho, mais uma vez, ressaltando, assim como eu consegui deixar gravado no meu post lá no fixo, né, a questão da live que eu fiz ao vivo. Para quem não consegue ver aqui ao vivo, eu sempre tento salvar a live e compartilhar no meu feed para que fique ali um assunto fixo, porque é um assunto de grande relevância. Então, no momento, né, deu certo, no caso na segunda-feira, mas nem sempre dá certo, infelizmente, né? Às vezes a plataforma aqui ela não deixa, sabe? Ela vê que é ao vivo, aí tem que ser ao vivo, ela não deixa você compartilhar. Mas eu vou tentar, tá bom? Deixa todas as lives ali guardado no post pra vocês ali, no caso postado, né, fixo. Tema de hoje, gente, vamos pro tema de hoje. O tema de hoje é sinais, riscos, né? Sinais e riscos e fatores de proteção, prevenção ao suicídio. Quais são os sinais? Quais são os riscos? Quais os fatores para prevenção do tema suicídio? Vamos falar um pouquinho sobre. Hoje eu vou ser mais breve para que vocês entendam aqui de fato o assunto, mas não tomem muito tempo de vocês, tá bom? Então vamos lá. Por que falar de suicídio? Isso já foi falado na live anterior, trago novamente aqui. Porque é uma pauta que a gente sabe que no mundo, né, a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida, né? E totalizando no mundo mais de 800 mil pessoas, segundo a estatística da Organização Mundial de Saúde, mais de 800 pessoas morrem durante o ano. Então, se esse não for um assunto de relevância, perdoe-me minha sinceridade, mas eu não sei o que pode ser, ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre. Então, por isso vamos falar sobre suicídio.
Sinais de alerta. Vamos entender um pouquinho dos sinais daquelas pessoas que estão em um processo de comportamento, de sinais emocionais que podem estar caracterizado a um suposto suicídio, né? Então vamos entender o que isso, se isso tá realmente sendo uma jornada que leva para algo pior, né? Ou realmente não tem nada a ver. Então, para a gente poder saber o que cabe e o que não cabe, aqui vai os sinais. Então, eu vim trazer para vocês 2 tipos de sinais, tanto os emocionais como os comportamentais, ok? Mais uma vez, sinais emocionais e sinais comportamentais. Então, um dos sinais, isolamento repentino. Quando eu falo sobre um sinal de isolamento repentino, a gente já sabe o que é isolamento. A pessoa ficar guardadinha, ficar reservada no canto dela, ok. Mas note uma diferença nesse comportamento. Em que aspecto? Além de ser repentino, está ligado à intensidade. Então, ou seja, é uma pessoa que sempre socializou. Não é a pessoa que é a mais comunicativa, não é a pessoa mais extrovertida, mas dentro de um psique saudável, ela sempre interagiu, ela sempre socializou. Uns mais, outros menos, por questões de identidade, sua personalidade, mas dentro de um padrão de saúde mental ok, normal, saudável. Agora, o isolamento intenso, frequente e repentino do dia para a noite é um ponto, é um dos sinais de comportamento que reflete o quanto emocional não está bem. Sempre lembrem disso. Para algo ser externalizado, significa que o interno já está totalmente prejudicado. E existem casos que, sim, não dá tempo de externalizar. Porque quando externaliza, ele já externaliza com uma informação daquela pessoa falando, ó, fulano, ciclano, uma ligação, tirou a própria vida, né? Fulano, ciclano se suicidou. Então, nem sempre é um comportamento que dá pra gente prevenir, entende? Porque já tá tão prejudicado, tão fragilizado internamente, que a hora que externaliza, já externaliza com o pior. Então, por isso a importância de prevenir. Como se previne? Tendo a saúde mental em dia. E como se faz para ter uma saúde mental em dia? Participando de sessões de análise, passando com psicanalista, com psicólogo, tendo, enfim, toda a equipe da área da saúde mental presente na sua vida, assim como você vai no médico, faz uma bateria de exame, a mente é a mesma coisa. Né? A gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que deve ser feito. Se é pro bem, a gente faz o que deve ser feito, ok? Então, um dos sinais é esse isolamento repentino, além de intenso e repentino, né? Então, assim, analisar isso como um dos sinais. Um outro fator, um outro sinal emocional e comportamental é falar sobre morte ou frases como queria desaparecer, eu queria sumir, ai, já não aguento mais. Então, fases falas, na verdade, da qual a pessoa ela menciona que não quer mais viver, que queria desaparecer, tem vontade de sumir, e você vê que isso não faz parte daquela comunicação, não faz parte daquela pessoa, entende? Você tem que prestar atenção, porque ela não é de falar isso, ela não é de mencionar esses assuntos, enfim. Então, é justamente esse fator que você já começa a analisar com um olhar diferente. Pô, não faz parte daquela pessoa. É igual, tem um paciente meu que fala assim, mas eu sou super otimista e eu não sei o que aconteceu comigo, sabe? Parece que eu não vejo sentido em nada. Aí eu já olho e eu falo, realmente não é característico aquele comportamento daquela pessoa. Então,
são um dos sinais que para muitos é só, tá só falando porque tá nervoso, porque não teve um dia bom. Gente, sinais emocionais e comportamentais nós temos diversos, mas aquilo que você percebe que é um sinal emocional ou comportamental que não está de acordo com a identidade da Larissa, ou não tá alinhado com a identidade da Isabelle, ou, entendeu? Ou da Rosana, ou da Maria das Graças, tipo, ou de qualquer outra pessoa, enfim. Gente, é um sinal claro de que tem alguma coisa desregulado e que a gente tem que entender agora o todo. Pô, é só esse sinal isolado ou tem mais coisas que tá estranho? Então, a gente tem que ter um olhar sensível para o próximo, sim. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problemas, mas tem coisas que é comprovada, aliás, estatisticamente, que tá debaixo do nosso nariz e a gente ignorava. Que é tanto a correria do dia a dia que a gente acaba esquecendo que o outro também precisa de suporte, precisa de uma rede de apoio. E a gente só acaba olhando, ainda que de forma não intencional, de forma inconsciente, para as nossas necessidades, sabe? Então a gente tem que ter esse olhar mais empático, né? Não só com os de dentro, mas também com os de fora. Quando eu falo com os de dentro, aqueles que a gente fala que é família, parente, amigos, mas com os de fora, às vezes no seu trabalho, às vezes, enfim, em algum lugar que você conheceu alguém rapidamente, mas você percebeu que a pessoa tá meio estranha, precisa de ajuda, então é sobre isso, ok? Quando a gente fala também em sinais, a gente entra em mudanças bruscas de humor. É mais ou menos isso que eu já falei aqui pra vocês. Mudanças bruscas de humor. Então, como eu mencionei, uma pessoa que ela é normalmente, né, um fator da tua personalidade, é uma pessoa extrovertida, comunicativa. E aí ela se torna uma pessoa introvertida, uma pessoa mais zero comunicação, mais no canto dela, mais reclusa. Então essas mudanças bruscas, que a gente entra de novo no primeiro sinal, que é o isolamento repentino, nesse caso são mudanças bruscas, então ele fala de mais de um sinal, são diversos sinais, de diversos fatores, de uma hora para o outro, e o termo bruscos significa de forma repentina e de grande intensidade. Então, é mais um fator para você ter um olhar de alerta e ver que algo não está bem, ok? Outro ponto é desleixo com aparência ou rotina. Uma pessoa que ela tem por costume ser vaidosa e do nada ela começa a não fazer questão de ter esse autocuidado com ela. E aí muitas pessoas falam assim, é questão de autoestima, ou ela tá com crise de identidade. Gente, pode ser isso, pode ser sim, ninguém tá falando que não. Porém, e se não for isso? E aí? E para você saber se de fato é isso ou não, basta você ter um olhar cuidadoso, acolhedor e empático para entender a situação do outro. E quando eu falo, na verdade, entender, eu vou até fazer uma ressalva aqui. Gente, não é nem esse termo que eu usei agora aqui, tá? Entender. É, na verdade, se colocar à disposição para escutar. Porque nem tudo você tem que entender. Porque o que o outro passa não é o que você passa. Por mais que você queira se colocar no lugar do outro, que é o que eu como psicanalista faço nas minhas sessões de análise, eu me coloco no lugar do outro o máximo possível, dentro do limite que não ocorra uma transferência, obviamente, né? Porém, eu tenho que fazer isso para conseguir acessar o mais próximo da realidade dele, que é a questão da empatia, da compaixão com a situação do outro, para que eu consiga acessar a dificuldade dele, não só dentro dos termos da ciência, da psicanálise, mas sim daquilo que ele sente, daquilo que os sentimentos dele estão externalizando em palavras ou de uma linguagem não verbal, que é o comportamento. Então, muitas das vezes, quando eu coloco aqui, né, mais um sinal, desleixo com aparência ou rotina, mas é crise de identidade, mas ela tá com alguma questão de autoestima que não tá bem. Na dúvida, se coloque a ouvir. Mas eu não consigo entender, pra que todo esse drama? Isso é um julgamento. Então, assim, você não precisa entender. Só o fato de você colocar ali, não para escutar, ou melhor, não para ouvir, mas sim para escutar a dor e o momento do outro, acredite, já significa muito para alguém que nem ela consegue se entender. Então, quando ela consegue falar, verbalizar um momento que ela está vivendo, ainda que pode parecer desconexa a fala dela, o comportamento dela, você já está trazendo um momento de acolhimento, que é a escuta. E a escuta consiste em literalmente escutar.
Ponto. Não cabe o seu julgamento, e se você tem um julgamento, guarde para si e não transfira para o outro, porque isso é o que ele menos precisa, o que ela menos precisa naquele momento, ok? Então, o desleixo com a aparência ou com a rotina já deixa claro, como mencionei no início da live, dos sinais, sobre sinais emocionais e, por consequência, os comportamentais. Então, a pessoa, quando ela não tem uma cautela, um cuidado, uma valorização com a sua individualidade, identidade é uma coisa, individualidade é aqui, ó, corpo físico, os traços do seu corpo, entendeu? Sua cor, o que consiste o seu cabelo, enfim, essa questão individualidade. Você não cuida da tua individualidade, você não cuida do teu físico, da questão externa, significa, como eu já disse, o interno já está 100% comprometido, a ponto de você não conseguir mais fingir e externalizar o momento ruim, o momento de zero, né? Uma saúde mental saudável zero da sua vida. Outro sinal emocional e comportamental são despedidas incomuns. Então, ou seja, uma pessoa que sempre gostou de estar junto com todo mundo, conversando de uma forma, verbalizando, tendo determinados comportamentos, do nada ela levanta e vai embora. Fala, nossa, aconteceu alguma coisa? Então, assim, a pessoa sempre conversa com você no WhatsApp, e responde bom dia, boa noite, do nada ela já nem aparece, ou quando ela aparece, você vê que ela fala algumas coisas que não sabe como falar um bom dia, ao mesmo tempo não dá um boa noite que é meio padrão, tá meio distante, tá meio desconexo. Então essas despedidas dentro de um churrasco de família, do nada foi embora, não avisou ninguém, ou do nada tá acostumado a ser uma pessoa mais afetuosa, já não é mais. Então assim, esses comportamentos são comportamentos que ao longo do tempo, do que você conhece a pessoa, obviamente você que tá de fora você consegue enxergar. É que muitas das vezes, como eu falei, a gente tá com uma rotina tão cheia que a gente não se dedica a entender a dor do outro. E como eu falei mais uma vez, eu uso o termo entender, mas a gente não precisa entender, a gente só precisa se colocar à disposição para ajudar. A escuta já é uma forma de acolhimento. Ainda que eu não entenda a situação do outro, a dor do outro, não importa se eu entendo ou não. Cabe a ele e ele precisa daquele suporte. Ponto. Então eu coloquei aqui para vocês alguns dos sinais, né, tanto emocionais como comportamentais, que são sinais que a gente tem que estar alerta, que ajudam a entender que realmente tem algo diferente naquela pessoa e que ela precisa de um suporte psíquico, ok? O outro ponto que a gente fala nessa live, falaremos agora, é fatores de risco. Ou seja, quais são os fatores de riscos? Então, fatores de riscos não são causa direta, mas aumentam a vulnerabilidade. Então, que isso fique claro dentro desse nosso escopo. Então, esses fatores de risco que não são uma causa direta, mas aumentam essa vulnerabilidade para quem já está no momento que não está sendo fácil, são esses fatores da qual eu vou mencionar aqui para vocês. Histórico de depressão, ansiedade e outros transtornos mentais. Então, quem já tem isso no fator histórico, igual quando você vai no médico, que você faz aquele check-up, normalmente tem até aquele médico, a gente chama do médico da família, ele já tem o seu histórico, entendeu? Eu vou falar aqui para as meninas, mulheres, né? O homem também, quando ele, vou dar um exemplo, né? Você vai lá, meninas no ginecologista, ela já tem o seu histórico de exames, tem um urologista dos homens, já tem o histórico, tem o do gastro, então assim, tem aquele médico que você passa, você faz aquele exame de rotina que ele tem o teu histórico de saúde física, né? Então, aqui também tem um histórico de saúde psíquica. Então, quando a gente fala de fatores de riscos, não são fatores diretos, mas que aumentam a vulnerabilidade por já ter um histórico que traz essa propensão de maior vulnerabilidade, de uma recorrência atual. Então, os principais fatores são esses: histórico de depressão, ansiedade, diversos outros transtornos mentais, ok? Outro ponto: uso abusivo de álcool ou drogas, algum ex-dependente químico. E deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Quando eu falo de fatores, principais fatores, e eu entro nesse tema de uso abusivo de álcool, drogas, pode ser uma pessoa que é um ex-alcoólatra,
ou um ex-dependente químico, ele por conta própria, ou alguém da família. Então, quem é propenso a um histórico que tem que cuidar da saúde mental e tudo mais? A pessoa, obviamente, que tem, né, um histórico com essas questões do alcoolismo e dependência química. Mas sabia que a família que acompanhou, que veio desse ambiente de um dependente químico, de um alcoólatra, ele tem a grande, né, vulnerabilidade, tanto quanto aquele que fez o uso, que era um dependente químico ou um alcoólatra. Porque, embora ele não tinha o usado, ou ele era o viciado, né, a gente usa esse termo viciado, enfim, o dependente químico ou alcoólatra, mas ele estava inserido naquele ambiente. E por ele entender as consequências que aquela bebida trouxe para a família, para um amigo, para o ambiente da qual ele presenciava e viveu ali, isso traz também uma degradação à questão da saúde mental dele. Então, nem sempre você tem que ser um ex-dependente químico. Você nem sempre tem que ser um ex-alcoólatra para ter uma vulnerabilidade. Mas vir de um ambiente da qual você presenciou de forma intensa pessoas que tinham essas características, né, na vida presente, isso te debilitou indiretamente, te causando vulnerabilidade. Então, qual que é a sua diferença para a pessoa que era dependente químico ou alcoólatra em relação à prevenção e a cuidados da sua saúde mental? Nenhuma. Você precisa tanto de ajuda quanto aquele que era o dependente químico ou o alcoólatra. Tá? Então aqui é um dos principais fatores de risco, sim. Tá? Outro fator é perdas recentes. E quando eu falo de perdas recentes, eu falo de luto, eu falo de separação e eu falo de desemprego. Ai, pronto, Larissa, agora todo mundo tem problema e agora essas coisas pequenininhas já viram motivo. Não, gente, não é que viram motivo ou tem gente que julga como coisinha pequenininha e usa como drama. Mas como eu falei, elas aumentam, é um histórico, não é assim, eu tô desempregado. E aí entendeu? É uma pessoa que ela vive nesse ciclo de desemprego. Ela tem um ciclo ali da família, que todo mundo que casa se separa. Não é só sobre os pais. Pô, minha mãe e meu pai casou, separou. Meus avós casaram, se separaram. Meus bisas se separaram, casou, se separou. Minhas tias se casaram, separaram. Quer dizer, tem um histórico de desemprego. Não dura emprego nenhum. Toda hora um emprego, sai de emprego. Desemprego o tempo inteiro. Luto, né? O luto não é uma questão de frequência, porque se é a lei da vida, não dá pra gente falar o que é intenso e o que não é intenso. Então o luto já é algo realmente, ainda que pontual, depende da pessoa que você perdeu, do laço que você tinha, a ligação emocional, e aí não existe uma fórmula mágica, cada um tem um processo de viver o luto, ok? E independente de também quem seja, cada um sente mais ou menos e administra de uma forma ou outra com pessoas diferentes, ok? Mas no requisito de perdas recentes, de separação, de desemprego, é um histórico. Então isso também é um fator de risco, porque a pessoa começa a questionar. Parece que tudo na minha vida, o que é ligado a mim, nada se conclui e nada funciona. Será que o problema sou eu? Ou será que realmente vai acontecer a mesma coisa comigo? Então eu não quero viver isso. Ela começa, então, a repensar o que vale a pena ou não, porque ela não quer passar por esse mesmo cenário de dor e de traumas. Entende? Então, se a gente for para o primeiro fator, que é o fator que eu falo sobre histórico de depressão, ansiedade e outros transtornos mentais, quando eu entro no âmbito de outros transtornos mentais, a gente está entrando em o quê? Transtornos mentais derivados de traumas. Que traumas são esses? Desemprego, luto, separação, abuso sexual, tem todas essas questões. Entendeu? Ausência materna, ausência paterna. Quando eu falo de ausência materna e ausência paterna, aí a gente vai entrar num outro fator de risco aqui, que eu coloco aqui falta de rede de apoio. Vamos considerar a falta de rede de apoio como ausência materna e ausência paterna. Gente, ausência paterna e ausência materna não significa a presença, o físico do pai na frente e o físico da mãe na frente. Você pode ter seu pai e sua mãe presente na tua vida, na tua infância, na tua juventude, mas o fator de afetivo, emocional e comportamental ser ausente
já se caracteriza como uma ausência dessa rede de apoio. Porque eu posso, por exemplo, né, não é o meu caso que eu não sou mãe ainda, mas ter filhos, estar todos os dias em casa por algumas horas e não ter tempo de qualidade. Então, quer dizer, não quer dizer que o fato de eu estar em casa, ver os meus filhos, né, eu estou fazendo o meu papel de mãe. Eu só estou naquele ambiente e tenho denominado a mim um papel de mãe da qual eu não exerço no meu comportamento, do jeito emocional correto de tratá-los e afetivo. Eu posso estar casada e não mostrar para os meus filhos qual é o exemplo de relacionamento saudável que eles devem ter para a vida deles. Somente pelo fato de eu estar com meu marido dentro da minha casa, não quer dizer que eu vivo um casamento de fato. Então, isso também se caracteriza como a ausência da rede de apoio. Então, aliás, eu vou dizer para vocês que é mais isso é estatística, comprovado. É mais traumatizante para as pessoas, né, terem uma ausência presente, que é o pai e a mãe ali presente, né, e não cumprir o papel de mãe e de pai, e só trazer problema, do que aquele que de fato, ele não traz problema, mas ele não tá presente, mas ele também não traz problema. Então, acredite, quem fica e não fica do jeito certo, traz mais problemas do que aquele que vai e não traz problema nenhum. Então, dentro desses fatores principais, fatores de risco, que a gente está trazendo como análise para prevenir a prevenção do suicídio, então abuso, né, o uso abusivo de álcool e de drogas, né, perdas recentes, como eu falei, luto, separação, desemprego e outros, histórico de violência ou abuso, como eu falei, a violência ela pode ser tanto verbal como física, ok? Falta de rede de apoio, que é o que eu falei para vocês da rede de apoio, que é esse pai, essa mãe, ou sei lá, da base que você tem, que é disfuncional, então já tá deixando claro que você não tem uma rede de apoio alguma, tá? O fato de você ter família, considere-se família porque é sangue, não quer dizer que te apoiam de fato. Então isso são fatores de risco, e a gente tem que analisar, porque a pessoa ela já tem esse cenário, com mais os sinais emocionais e comportamentais que eu dei no início, então é um fator que a gente tem que prestar atenção sim. Agora, fatores de proteção, pra gente entender um pouquinho melhor aqui e já caminhar pro final da nossa live. Fatores de proteção. Então, assim, o bom caminho é que a gente sabe que existem caminhos de proteção e que ninguém precisa lidar com isso sozinho, mais uma vez. Então, vamos lá. O que protege, o que previne o suicídio na vida desta pessoa, para esta pessoa? Então, vamos lá. Apoio familiar e de amigos. Já traduz tudo que eu falei para vocês que é ausente para aquilo que deveria acontecer. Então, apoio familiar e de amigos. Mais uma vez, você não precisa entender o que a pessoa está passando. Você só precisa, tá, estar ali para escutar. Mas é totalmente desconexo. Eu não sei se isso faz sentido, enfim. Eu não acho que faz sentido o que ele está falando. Aí você guarda para você, entendeu? Porque aí você conversa com você mesmo, é o direito que você tem de ter as suas opiniões, até mesmo os seus pré-julgamentos internos, não tem problema, mas deixa interno, tá? Porque a pessoa tá precisando, na verdade, de falar, precisa falar. O seu julgamento cabe a você, tá bom? Ela só quer que você a escute, e isso já é um ato de acolhimento. Boa noite, Meire, minha querida, bonitinha. Então, mais um passo para proteger a pessoa. Ter com quem conversar sem julgamento. É o que eu já falei. Então, praticar a escuta, não julgar. Terceiro, acesso à saúde mental. Eu não preciso falar, né, gente? Psicólogo, psicanalista, terapeutas, apoio psiquiátrico, muitas das vezes sim, né? Como eu já expliquei, a terapia é quem vai te mostrar a jornada de transformação e busca do bem-estar e saúde mental. O remédio não faz isso. O remédio, ele te adapta para você aguentar o processo de entender o que é para você e o que não é para você. Então, como existem algumas partes do processo terapêutico, né, psicanalítico ali, que eu, por exemplo, dentro da minha sessão, a gente vai acessar momentos e pontos de dor desde a sua infância, de quando você nasceu e você se recorda. Então, às vezes pode ser, vou usar um termo mais
senso comum, mais porrada, mais punk pra você administrar, um assunto que te dói e você tá fugindo. É aí que a gente vai ter que entrar e falar, que você vai ter que superar. Então, eu, como psicanalista, vou tratar o teu sintoma. Ansiedade, depressão, burnout, síndrome do pânico, ok. Mas não vai ficar aí. A gente vai lá na raiz do problema. Você não nasceu com uma ansiedade, com uma síndrome do pânico, com burnout, enfim, com depressão. Então a gente vai tratar os seus sintomas, porque você precisa de ajuda para viver o agora. Mas vamos entender aonde é que isso surgiu, por que que surgiu, porque lá na frente, devido a esse seu histórico, lá na frente, caso essa doença psíquica, ela venha novamente querer te atormentar, perturbar, tirar sua paz e sua saúde mental saudável, você já entendeu qual é o caminho que você não tem que traçar, porque você já entendeu a origem dela. É isso que eu, como psicanalista, faço, porque a psicanálise é esse tipo de abordagem, ok? Outro fator de proteção. Sentido de vida, trabalho, espiritualidade e projeto. Quando a gente fala de sentido de vida, é dar para essa pessoa expectativas do porquê que a vida vale a pena. Às vezes, se eu não tivesse, hoje eu não estivesse empreendendo na Ferrari Psique e não estivesse atendendo essas pessoas, talvez eu seria uma pessoa infeliz, porque não me vejo fazendo outra coisa. Esse é o propósito da minha vida. Então, cada pessoa tem um propósito, entende? Cada pessoa tem um propósito. Às vezes, aquela pessoa, o propósito dela é trazer felicidade para aquelas pessoas através de uma arquitetura, construindo casas. A outra pessoa é no estética, na área da estética, trazendo bem-estar. Para mim, é a terapia, é o bem-estar da pessoa, é a saúde psicológica, é salvar vidas, enfim. Então, para cada pessoa existe um propósito. Só que o propósito ele só passa a valer quando a gente apresenta algo que é aquilo que a pessoa quer. Quando a gente coloca a pessoa para descobrir de fato o que ela quer, não o que a gente quer impor para o outro. Porque senão realmente não traz sentido para aquela pessoa. Às vezes o que eu, Larissa, faço não é o que você se tornaria realizado em fazer, entendeu? Então, o que serve para mim às vezes não serve para você e tá tudo bem. Como diz a história, né, do senso comum, a frase, o que seria do preto se todo mundo gostasse do branco, entendeu? Então, é isso. Então, para fazer sentido e trazer sentido à vida daquela pessoa, é colocar ela dentro de um trabalho, estimular ela a trabalhar. Ah, mas eu não sei se ela gosta disso, né? Ela também não sabe responder. Você não sabe porque compete a ela dizer, e não a gente impor. E se ela também não sabe, é porque ela precisa se dar uma oportunidade de colocar em prática e descobrir se aquele trabalho é para ela, se aquela função traz realização profissional para ela, né? Uma sensação de utilidade dentro daquele projeto, dentro daquilo que ela quer exercer. É isso. Então, uma pessoa que está viva na Terra, e na verdade não é nem que ela está vivendo, ela está sobrevivendo, é a pessoa que ela trabalha por trabalhar. E é sempre, ai, que saco, tem que trabalhar. Porque não é realizado profissionalmente, né? Projeto, não tem projeto nenhum. Vive um dia após o outro e às vezes nem após o outro, sabe? Até o dia que ela está vivendo, ela está repensando se vale a pena viver aquele dia até o final. Então, o que vai ajudar nesse processo dela entender o sentido de vida? A espiritualidade. Ai, Larissa, como assim? Não estou trazendo religião, eu estou trazendo Deus. A gente vê um mundo que é muito de comparação. Então, essa comparação, ela acaba nos matando todos os dias um pouquinho. Entendeu? Então, por quê? É o que eu falei, o que serve pro outro não serve para você. E às vezes a colheita do outro é numa quantidade muito maior que a sua não chega nem aos pés e tá tudo bem. Enquanto você não sentir feliz pela conquista do outro, o seu transbordo não vai chegar. Então, existem coisas que a gente mentalmente, aqui, terra, lúcido, não consegue entender. Mas quando a gente acorda, vai orar, pega uma Bíblia, fala com Deus, expõe como a gente tá, né? Ora, jejua, lê Bíblia, se alimenta espiritualmente, porque o nosso corpo, como já falei, ele é feito de alma,
né? Espírito e mente. Mente, alma e espírito. Quando fala mente, é mente e corpo, que é o físico. Uma coisa tá ligada com a outra. Então, assim, se uma das duas é uma tricotomia, uma das duas acaba falhando, automaticamente as outras também, elas vão caindo. Então, para que você consiga ter uma vida equilibrada, entender o sentido da vida para você, porque a vida é para ser vivida e não para ser suportada, entendeu? Se você está suportando um dia após o outro e vê a vida como um fardo pesado, você precisa rever esses conceitos, tá? E quando tudo não faz sentido, uma conversa não faz sentido, uma escuta não faz sentido, te garanto, é a espiritualidade. Vai falar com Deus, faz a sua oração, lê a Bíblia, entendeu? Alimenta o seu espírito, porque é sinal que é de lá que vai vir a resposta, tá? Então, é isso. Vamos lá para mais uma pauta e última da nossa live. O que fazer quando alguém está em risco? Vamos lá. Já falei para vocês, mas vou finalizar de uma forma objetiva. O que fazer? Ouça com atenção e de forma empática. Mais uma vez, apenas ouça. Não é nem escutar, que escutar entra por aqui e sai por ali. Ouça. Quando a gente fala ouça, não precisa entender e nem compreender e muito menos julgar. Por isso entra a parte empática. Não julgue, seja empático. E ouça com atenção significa ouvir, é escutar e não apenas ouvir. É estar atento àquilo que a pessoa, é estar de corpo, mente e alma escutando, focado o que aquela pessoa está dizendo. Não tá ali fingindo que tá ali, ok? Outra coisa que a gente pode ajudar, né, tendo uma ação ali que fazer, né, quando alguém está em risco, a gente pode estar ajudando nesse processo a prevenir um suicídio. Evitar julgamentos como frase, isso é fraqueza, isso é drama, qualquer tipo de julgamento. Como eu falei, a gente não tá aqui para entender. A gente tá ali para escutar, se doar por um momento e trazer aquela sensação de acolhimento. E o outro ponto, que é a coisa, gente, mais certa de todas a se fazer, eu fico desesperada, porque assim, é o mais certo a se fazer, é o mais óbvio, ao mesmo tempo as pessoas não fazem isso. É uma coisa que chega a ser, olha, horripilante. Incentive buscar ajuda profissional. O que tem de gente encaminhando para psiquiatra, eu fico assim passada. Ok, já é um começo, mas quem disse que é o remédio que vai resolver? Eu queria entender o porquê que a sociedade reluta tanto em fazer sessões de análise, passar com psicanalista, passar com psicólogo, passar com terapeuta. Eu queria entender o porquê, mesmo que tenha estatística, tenha que comprove, mas gente, é 800 mil pessoas no mundo morrendo por ano. Tem algo que chame mais atenção que isso? E ainda assim, as pessoas não conseguem incentivar. Se você não quer ir, lamento por você, mas você vê a pessoa passando por aquilo, incentiva ela a fazer sessão de análise, pelo amor de Deus, ir pra terapia. Porque aí depois que a pessoa tira a vida, aí é tarde demais. Aí acontece com muitos casos, que não é mencionado, mas eu vou falar pela prática, que eu atendo pessoas nessa situação, que viveu, né, presenciou o suicídio na família e falava que terapia era drama, era frescura, era falta do que fazer. Aí quando algum ente querido, né, teve o ato do suicídio, ficou com a consciência tão pesada que teve que fazer terapia para ele aliviar a mente dele, entender que ele não cooperou naquele momento. Mas que bom, porque chegou um momento que essa pessoa ela reconheceu e quis buscar ajuda. Mas tem gente que nem assim. Então, para que, né, para que remediar, como diz, né, se a gente consegue prevenir? Isso é muito sério. O outro ponto é, se necessário, acompanhe essa pessoa até um serviço de saúde. Quando fala se necessário, é porque tem pessoas que têm vergonha de pedir ajuda. Porque ela entende que é uma vulnerabilidade. Putz, eu vou ter que passar numa terapia, vou ter que falar que eu preciso de terapia, né? Não é legal, isso não faz sentido. Vão achar o que de mim, né? Por isso é importante não julgar. Então, quando você não só incentiva a buscar ajuda, mas fala para aquela pessoa, você quer que eu vou com você? Eu marco para você certinho, te passo as informações, eu te levo. Fica só entre a gente, fica tranquilo se você não quiser falar para ninguém. Mas eu tô aqui para te ajudar. Qual o problema?
Entendeu? Eu vou com você. Então, assim, isso também faz toda a diferença. Tem pessoas que os simples incentivos mandar a pessoa para essa, né, incentivar ela a buscar ajuda profissional, para saúde mental, já ajuda, mas tem pessoas que ela precisa de um empurrãozinho a mais. Então, você se colocar naquela situação, eu vou te levar, vou ligar, vou marcar para você, vou te acompanhar até lá, isso já dá um diferencial, porque ela já entende que assim, poxa, tem uma pessoa que acha tão normal que ela não julga a ponto de querer me levar lá. Então, então acho que eu posso contar com essa pessoa. Então ela se sente menos julgada, ela se sente mais acolhida e mais segura de tomar esse outro passo. Que é um passo que vai ajudar ela imensamente, tá? E pra gente finalizar a nossa live, como eu falei que nós somos uma tricotomia, que nós temos que cuidar da mente, corpo, alma e espírito, né? Então eu vou finalizar com uma palavra aqui para vocês refletirem sobre e lembrar que nem tudo é do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer, mas que existe um processo árduo, mas esse processo árduo, ele nos ajuda a viver com plenitude, viver com propósito, e não existe, nós homens temos planos, mas Deus tem propósito para nossa vida. Então, quando nós decidimos viver o propósito vem de Deus, entendeu? O que não for de Deus, não vir de Deus são planos, são projetos. Projetos e planos vem do homem, origina-se do homem. Projetos e planos origina-se do homem. Propósito, que é uma palavra tão banalizada, deixa eu avisar a galera aí que fala de propósito, vem de Deus, tá bom? Então, se você fala, tô vivendo o meu propósito, então você sabe que Deus falou com você. Caso contrário, você está vivendo um projeto ou um plano, que é algo que você traçou por conta própria, ok? É igual a inteligência. A inteligência, o homem, ele busca aqui na Terra, Deus dá o acesso normal, enfim, e você busca. Agora, sabedoria vem dos céus. Sabedoria não tem como ter sabedoria, não tem como obter a sabedoria se não vir de Deus, tá? Ah, mas ele é inteligente. Ah, então ok, por esforço da pessoa que ela buscou, estudou e tem essa inteligência. Agora, o nível a mais que é ser sábio, a sabedoria, não basta só o conhecimento terreno, vem de Deus também, tá bom? Então, para finalizar nossa live, eu trouxe para vocês os Salmos 34, 18. E ele diz assim, ele é bem objetivo e curtinho, esse versículo. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Mais uma vez. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmos 34, 18. Então, o que ele quer dizer? Que mesmo nos momentos de profunda dor, Deus não se afasta de nós. Independente da sua dificuldade, da sua dor, da sua aflição, da sua angústia, da sua mágoa, da sua tristeza, Jesus, ele não se afasta de nós. Tá? Então, muito pelo contrário, é onde ele vê a sua vulnerabilidade, ele vê o seu momento de dificuldade e ele quer te ajudar, ele quer te acolher. Tanto que na palavra de Deus também tem um versículo que diz que é quando nós estamos fracos que Deus nos fortalece. O que isso significa? Quando diz quando nós estamos fracos, Deus nos fortalece. Eu tô fraco, como ele vai me fortalecer? Significa que você já tentou de tudo e não adiantou, por isso você permanece ali fraco. E aí quando você busca Jesus, é nesse momento de grande aflição e de não ter mais saída que ele te levanta e te fortalece. Aí vem o pessoal falando, eu não sei como eu saí de tal situação, eu não sei como eu superei o que eu superei, eu nem sei como eu tô aqui. É a pura mão de Deus, é o puro agir de Jesus. Sim, mas para isso acontecer, para Deus te acolher, para Deus levantar o teu espírito abatido, tirar essa angústia, essa tristeza, essa mágoa, esse desânimo, você tem que ter o coração quebrantado. E o que consiste num coração quebrantado? Um coração humilde, que sabe que precisa, que já tentou de tudo, fez do jeito que fez e reconhece que sem Deus nada pode fazer. Que precisa de Jesus. Então convida Deus para entrar na vida e se ajudar nos âmbitos que corresponde à questão espiritual. Então, que fique claro,
Faz parte da prevenção ao suicídio alimentar-se o seu espírito. A ciência Deus deixou para nos ajudar, que consiste de um conhecimento divino, que Deus nos abençoou e abençoa eu e como diversos profissionais para falar sobre, para ajudar pessoas, alertar pessoas a sair dessa situação, né? Ajudar pessoas a sair desse momento de não saúde mental saudável, né? De uma saúde mental comprometida, ou pessoas que têm uma boa saúde mental, mas sofrem com a saúde mental de outras pessoas da família que está comprometido, entende? Então, assim, para cada um, Deus, ele permite uma situação, ele permite um nível, até que ponto tratar e até que ponto é da terra, responsabilidade aqui da terra, e até que ponto é responsabilidade de Deus. Se a gente não tiver isso na nossa mente, a gente vai continuar colecionando fracassos, a gente vai continuar colecionando dores, e dores consistem em traumas e, por consequência, frustrações na vida. E uma pessoa frustrada, ela começa durante um grande tempo da vida, sabe, uma frustração recorrente, cada vez mais intensa e mais recorrente, mais intensa e mais recorrente, ela traça uma jornada ao suicídio. Porque ela chega uma hora que ela não tem mais nenhuma motivação, ela não, como diz, ela não vê sentido na vida. Então, como eu falei e ressalto, tem coisas que é pra terra, que é para conhecimento terreno, e a gente vai buscar ajuda, que é uma terapia comigo, que é uma terapia com o profissional da qual você quer, mas reconhecer que precisa, independente do julgamento, da opinião, que é o senso comum da sociedade. A sociedade está tão cheia de razão, gente, que a sociedade está todo mundo doente. E todo mundo vivendo de aparência aqui nas redes sociais. Entendeu? Então não é a sociedade que vai ajudar você a ter a saúde mental que você precisa, que você é uma porção, eu sou outra, o outro é outra, enfim. E tem a parte que é, sim, junto, como forma complementar, trabalha junto, tricotomia, eu falei as 3 coisas juntas, é o espírito, tá bom? Então hoje a nossa live consistiu em entender os sinais, né, emocionais e comportamentais, os fatores de riscos e como prevenir o suicídio. Eu vou tentar deixar salvo, tá bom? A live aqui pra vocês. Agradecer quem participou. Toda segunda e quarta-feira, mais uma vez, temos a nossa agenda sobre o Setembro Amarelo, falando sobre o suicídio. Então, segunda-feira que vem teremos outra live. Na quarta, outra live. Então, acompanhe o nosso calendário, nosso cronograma. Quem não viu de segunda-feira, tá no fixo, tá no post, eu consegui salvar e compartilhar. Às vezes o Instagram deixa, às vezes não dá. Mas eu vou tentar novamente terminar aqui com vocês, salvar e deixar fixado no post. Porque assim, se vocês quiserem compartilhar com alguém ou levar essa informação para alguém através aqui do vídeo, dessa live ao vivo, vocês conseguem fazer isso. Ou quem não conseguiu ficar até o final e às vezes me manda direct, Lari, mas você não conseguiu gravar? Gente, às vezes a plataforma não deixa. Ela entende que por ser live ao vivo, ela quer que as pessoas participem enquanto está acontecendo aqui. Entende? Isso é uma forma do algoritmo funcionar. E tem vezes que ela me libera, sei lá o que acontece, eu falo que é o agir de Deus e eu consigo deixar fixo lá pra vocês, tá bom? Obrigado a todos pela participação. Meire, um beijo, tá? Kelly, beijo. Quem mais veio aqui hoje? Deixa eu dar uma olhadinha. O Vitor, Gabriela Farias, Alexandre... cadê? Rosana, Isabelle, obrigada, Isabelle, Maria das Graças. Gente, um beijo a todo mundo que participou, tá? Sintam-se abraçados. E lembre-se, se você está passando por isso, me manda direct, tá? Eu tô aqui pra conversar e ajudar vocês dentro do que for possível, com o meu conhecimento no meu propósito, que é a minha profissão como psicanalista clínica e integrativa, tá bom? Uma boa noite pra todo mundo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.